Olá, eu queria fazer esse vídeo de forma especial para uma irmã chamada Prisca Coco. Ela tem feito alguns vídeos falando recentemente sobre o motivo por que ela é pós-tribulacionista, né? E isso não seria tudo, né? Mas ela também tem falado que o arrebatamento pré-tribulacionista é uma coisa que não é bíblica, que não vai acontecer, né? E que não existe essa coisa de arrebatamento secreto. E ela acabou de citar exatamente um texto do apóstolo Paulo, que é 2 Tessalonicenses 2, que fala exatamente o contrário do que ela falou. Ela usou esse próprio texto para basear a sua falta de crença no arrebatamento pré-tribulacionista, dizendo que só tem a salvação depois da grande tribulação, depois dos 7 anos da tribulação. Então eu queria fazer esse vídeo aqui para ela, né, para a irmã Prisca Coco, né? E eu gostaria de trazer para ela alguns argumentos, né? Alguns argumentos. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar para essa irmã, né, é que verdadeiramente, quando a gente lê a Bíblia, né, a gente tem que ser honesto consigo mesmo e com Deus. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não compreende tudo que está lá. Tem um monte de coisas que para a gente é um mistério, a gente não sabe, não tem certeza. Sempre foi assim comigo o tempo todo. E a gente vai com humildade perguntando para Deus, pedindo direção ao Espírito Santo, que é aquele que lembra as palavras de Jesus e que nos ajuda a caminhar na terra. Jesus disse que deixaria o Espírito Santo para nos ser como consolador e para nos lembrar as palavras dele, os mandamentos dele. E disse assim, ó, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. E quando Jesus fala isso, ele não está falando para guardar o Antigo Testamento, porque quando ele falou isso para os seus discípulos, antes de ir para a cruz, né, o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, né? Foi só escrito posteriormente, né, pelos discípulos, e depois de muitos anos depois de Jesus morrer, né, lá pelo ano de 60, mais de 50 DC, é que foi escrito os Novos Testamentos. O livro de Marcos, Lucas, João e Mateus foram escritos depois, ok? Mas quando Jesus fala com os seus discípulos antes de ir para a cruz, em João 14, 15, 16, 17, Jesus fala, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e aí eu e o Pai viremos e faremos nele morada, e a ele nos manifestaremos. Isso é o que Jesus diz, que só quem guarda os mandamentos dele é que o ama, e a esse que ama ele, guardando os seus mandamentos, o Pai e ele vêm e fazem nele morada, e se manifestam a ele. E aí o discípulo chamado Judas, não Iscariotes, lá em João 14, 15, 14, ele fala assim, mas por que o Senhor se manifesta a nós e não ao mundo, né? Não para todo mundo? E aí Jesus de novo ele reforça, aquele que me ama, esse é o que guarda os meus mandamentos. A esse
eu me manifesto a ele, por esses eu oro, ok? Então, Jesus deixou muito claro, né, que uma coisa eram os discípulos dele e a outra o mundo. E ele diz ali textualmente que aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, ok? Ele não está falando dos 10 mandamentos, não está falando da lei de Moisés, está falando dos mandamentos que ele veio ensinar e que ensinou e ministrou durante todo aquele período que andou com os seus discípulos, ok? E aí, por conta dessa lógica, Jesus fala, olha, eu não vos deixarei só, eu vou enviar o Espírito Santo da promessa. Ele vai viver com vocês, o mundo não vai o conhecer, não vai reconhecer, mas ele estará com vocês e vai ensinar o que vocês devem fazer e vai lembrar vocês as minhas palavras, os meus mandamentos. Então o Espírito Santo é que vai lembrar esses mandamentos de Jesus para a igreja, para nós, e vai nos ajudar a caminhar segundo a direção do Espírito Santo. Por isso ele veio. O Espírito Santo veio para nos guiar em todo o caminho de Jesus, nos ensinando o mandamento e a palavra do Senhor. O Espírito Santo. Nós não somos salvos por observar a lei, mas sim por seguir o caminho da graça que Jesus fez. E ele disse o quê? Ele disse, aquele que quiser ser meu discípulo, ok? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Esse é o caminho da salvação, seguir a Cristo diariamente. Então, nós não somos salvos por observar as leis da Torá, por observar os 10 mandamentos, por cumprir as leis do Antigo Testamento, porque Jesus cumpriu nele toda a lei, ele cumpriu. E aquele que segue Jesus, ok? É discípulo de Cristo, tem o Espírito Santo para os lembrar os seus mandamentos e para os dirigir. Ele é o único que sabe o caminho de volta para o Pai. Por isso, sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não dá para chegar ao Pai, ok? Isso foi o Evangelho de Cristo que ele veio nos ensinar e que ele ordena que nós guardemos as palavras dele. Amém? Jesus. Então, para começar, Prisca, né, esse negócio de chamar Deus de qualquer nome, de outro nome, dos nomes do Antigo Testamento, ou pelos seus predicados divinos, ou seja, o Eterno, o Criador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todos eles são títulos, ok? Agora, o nome que está acima de todo nome que se nomeia na palavra, na Bíblia, e que o próprio Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, colocou para que nós e todo o universo se rendesse a Ele, desse honra e glória a Ele, foi o nome de Jesus. Então está aqui em Hebreus o que Deus preparou para nós. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa,
e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, e hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos o adorem. Que maravilha! E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amém? Então, esse é Jesus, que ele é superior a todos, e ele foi feito por Deus dessa maneira. Deus fez com que seja assim para Cristo, e toda adoração vá para ele, toda honra, toda glória, todo poder, toda adoração, pelos séculos dos séculos, para ele. Deus Pai que quis que fosse dessa forma. Então, quando eu vejo muitas pessoas hoje falando de nomes específicos do Pai, de Deus, do Criador, do Eterno, etc., e não falando de Jesus Cristo, ou então falando de Messias, de Yeshua HaMashiach, eu fico preocupado porque nada disso teria grande relevância se o motivo central da adoração de todos fosse Jesus. Jesus é acima de todo nome que se nomeia. É através do nome de Jesus que nós somos salvos. É seguindo Jesus. É o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é enviado por Jesus, pelo Pai, ok? E que Jesus enviou a promessa para nós, para a gente seguir os mandamentos que o Espírito Santo nos lembra de Jesus. Então, eu há muitos anos fui salvo por Jesus. Eu me lembro do dia que eu nasci de novo. Eu posso dizer o que aconteceu no dia, Então eu me lembro. E Jesus disse para Nicodemos o seguinte: olha, importa que você nasça de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode sequer ver o reino dos céus, o reino de Deus, e não pode entrar. Então a pessoa, se não nascer de novo, não pode ver e não pode entrar no reino de Deus, ok? E ele falou isso, não foi para qualquer um, foi para Nicodemos, que era mestre da lei. Então é possível conhecer a Bíblia, conhecer o Antigo Testamento, a Torá, ser o mestre dos 10 mandamentos e da Torá, e ainda assim precisar nascer de novo, da água e do Espírito, ok? Eu nasci da água e do Espírito porque eu tive um encontro com Jesus. E João 1 diz assim: ele veio para todos os seus, mas eles não o receberam. Mas a todos que o receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus veio para todos, mas ele foi rejeitado. E só aquele que aceitou Jesus e o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, é que foi dado a ele o direito de ser chamado de filho de Deus. E Jesus disse isso para Nicodemos, falou: olha, você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Vou dizer, se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode ver, quanto mais entrar no reino de Deus, ok? Então, é Jesus que salva, o único nome que se nomeia abaixo do céu e da terra, em que temos salvação,
é pelo nome de Jesus. Então, a gente falar de Yeshua Hamashia, Ial, Yashua, Iavé, Ieoa, aprove a Deus dar a salvação através do nome de Jesus. É no nome de Jesus que todo joelho vai se dobrar, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Entendeu? Então, a primeira coisa em relação a essas coisas de chamar de Criador, de Eterno, de Yehal, Yashua, olha, é o nome de Jesus. E eu digo por quê? Porque, veja bem, eu me converti em 1993. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu criei na palavra do Evangelho de Cristo. Recebi o Espírito, ok? Eu ouço o meu Senhor falar comigo, ele me orienta, e eu estou vivo hoje por causa de um monte de milagre que ele proporcionou que eu vivenciasse e passasse, e desde 93 até agora. Então, se fosse depender de aparecer alguém falando de Yashua, de Hamashia, de Messias, de outro nome qualquer, para eu ser salvo, eu estava perdido, eu já tinha morrido há muito tempo. O nome de Jesus funciona. O nome de Jesus está acima de todo nome que se nomeia. Agora, uma coisa é o nome de Jesus, é o Evangelho de Jesus, e a outra é a igreja. É a igreja atual, é a igreja brasileira. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não deveria ser, mas é assim, ok? Então eu compreendo, de repente você não está satisfeita com o sistema, né, por assim dizer. Eu também não estou, mas não é por isso que eu vou inventar uma religião nova, não é por isso que eu vou deixar de acreditar no meu Senhor, no meu Salvador, né? Aquele que me salvou, aquele que me resgatou da morte, do pecado, do inferno, que me deu tudo que eu tenho e me fez tudo que eu sou. Não é por isso que eu vou começar a acreditar numa outra coisa qualquer, ok? A primeira coisa é essa que eu gostaria de falar para você, e eu reparo que você está indo por esse caminho. A segunda coisa que eu quero falar para você, Prisca, com certeza, e eu compreendo isso, né, é que você disse que teve um sonho. Nesse sonho, Deus disse que você não vai ser arrebatada. E aí eu tenho duas questões para você. A primeira é que, verdadeiramente, você pode ter tido esse sonho por alguns motivos, ok? Um motivo que eu quero te dizer é que, de repente, Deus falou isso para você para te causar temor, para te causar espanto, para você se arrepender dos seus pecados, para você buscar mais santidade, de você orar mais, buscar mais a Deus. Pode ser que tenha sido isso, pode ser que não. Pode ser que ele tenha dito, não, você vai ficar, você está determinado que você fique, tá bom? Pode ser. Mas a outra coisa que eu quero te dizer, ele falou isso para você. Ele não falou isso para todo mundo. Ele falou, o que ele falou no sonho, ele falou é pessoal, é para você, não é para todo mundo. Primeira coisa. E a segunda coisa é que ele pode ter dito isso sim, para você se arrepender, para você buscar mais a Deus, para você se animar mais em ser mais espiritual e buscar mais a Deus em oração, em jejum. Pode ser. Pode ser. E pode ser também que ele tenha dito, não, você pode fazer isso tudo que você vai ficar. Se fosse eu a ouvir uma coisa dessa, eu ia ser igual Davi. Quando Davi soube que o filho dele ia morrer, né, produto do adultério dele com Batseba, do pecado dele, ele se humilhou, começou a chorar e começou um jejum. E ele queria que o filho dele se salvasse. Quando o filho dele não se salvou, ele levantou, se lavou e andou, e todo mundo achou estranho, mas ele tinha esperança de que acontecesse isso. E se acontecesse comigo, eu ia buscar Deus,
ok? Não ia falar com ninguém, não ia falar, todo mundo vai ficar aí porque não tem negócio de arrebatamento, porque Deus me falou que eu vou ficar. Falou que você vai ficar, ok? Agora, a primeira coisa que você tem que fazer é examinar a si mesma, se não tem alguma coisa errada ou se ele quer que você faça uma coisa diferente, que você chore, você se arrependa, você mude os seus caminhos. Ele fala com a gente, sim. Ele mostra, sim. Mas muitas das vezes ele mostra para a gente ter um arrependimento, ok? Verdadeiro, genuíno. Mas, pelo que você está manifestando, mostra que não adiantou nada para você se arrepender. Não adiantou para você ficar com temor de ficar. Mas você ficou zangada, você ficou com raiva, irada, né? Que parece que todo mundo estava mentindo para você quando falava de arrebatamento, enquanto que isso não é a verdade dos fatos. O arrebatamento existe, vai acontecer antes do início da tribulação, e o texto que você usou em 2 Tessalonicenses 2 fala exatamente isso. E aí eu fiquei espantado com o que você fez, porque você falou usando o texto de 2 Tessalonicenses 2, mas deixando de fora alguns detalhes que você não falou e que estão ali no texto de 2 Tessalonicenses 2 e que fala claramente que a operação do erro, do engano, vai vir só para aqueles que perecem. Eu vou ler aqui, ok? E eu quero te exortar nesse sentido, porque eu não acredito que você fez isso sem querer. Eu percebi que você fez isso de propósito. Você não citou as escrituras aqui, você tirou isso do seu vídeo, não falou essa passagem, ok? Só para dizer, para torcer o texto e para dizer que o texto está falando algo que ele não está dizendo, ok? Porque você usa esse texto para dizer, ninguém demova, nem por espírito, nem por carta, como se o dia de Cristo já pudesse ocorrer. Porque antes disso vai vir a manifestação do iníquo. Ótimo! É o que Paulo disse mesmo. Foi exatamente isso. Tá certo? Que Paulo disse. Só que acontece que ele fala assim, mas antes disso, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele está dizendo que o dia de Cristo só vai acontecer depois da manifestação do anticristo, do iníquo, ok? E nós sabemos muito bem disso. E acontece que o dia de Cristo só vai acontecer 7 anos depois da manifestação do anticristo, que vai assinar um acordo de paz. Mas antes disso, antes do anticristo se manifestar, assinando o acordo de paz, prometendo um mundo maravilhoso, com esse engano que você está dizendo que vai acontecer, né? O engano que vai acontecer, esses prodígios da mentira que vão acontecer, vai ser o iníquo que vai trazer. Mas ele vai trazer para aqueles que perecem, para aqueles que ficarem para trás, para aqueles que ficarem na tribulação, ok? Porque a tribulação é para juízo e julgamento daqueles que não receberam o amor de Deus em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui, você não leu isso. Eu vou ler, tá bom? Olha só, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ok, a gente sabe. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que já dizia essas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Opa, tem alguém que detém o anticristo. Que maravilha. Até que
ele seja retirado. Olha só, porque já o mistério da injustiça opera somente a um, que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda, no dia de Cristo. Mas antes, aquele que detém o anticristo vai ser retirado da terra. E aí você entrou com uma conversa, né, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Está dizendo que o Espírito Santo vai ficar na terra. Não vai não. Não vai não. Vai ser retirado, vai sair com a igreja, porque o templo do Espírito Santo é a igreja. Nós é que somos templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo vai ser retirado da terra, nós vamos ser retirados juntos, ok? É o que explica a palavra de Deus. E aí, quer ver uma coisa? Como isso, você não teve honestidade intelectual para poder falar isso claramente quando você mencionou esse texto. Porque, olha só o que diz no versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem. Ok? Nós não fomos chamados para passar pela grande tribulação, Prisca. Nós não fomos chamados para perecer. Nós fomos chamados para a salvação em Cristo Jesus. E aqui Paulo está dizendo que esse anticristo, ele vai vir com toda sorte de sinal, prodígio da mentira e do engano e da injustiça para aqueles que perecem. Eu não vou perecer, a igreja de Deus não vai perecer. A igreja é a noiva de Cristo, ok? Tá certo? Então nós vamos ser salvos. É uma palavra da salvação de Cristo e não do massacre, da tribulação de Cristo. Não, a tribulação vai vir para aqueles que perecem. Está aqui no texto que você leu, pessoal. Tá, 2 Tessalonicenses 2, versículo 10. Olha só. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aqui o apóstolo Paulo ainda explica o motivo dessa tribulação vir sobre quem ficar sobre a terra com o anticristo. Por quê? Porque eles não receberam o amor da verdade para se salvar. O amor da verdade é Cristo. Foi o que ele fez na cruz do Calvário. É o evangelho de Jesus, o evangelho da salvação. Quem não recebeu o evangelho da salvação de Cristo, as sãs palavras da doutrina de Cristo, é que vai ficar para trás na tribulação, na grande tribulação, para ser enganado pelos sinais e prodígios do anticristo. Ok? Está aqui em 2 Tessalonicenses 2. Leia completamente, querida. Tá bom? Você omitiu isso. E eu senti que foi de propósito. Agora, veja bem. E com todo engano da injustiça para os que perecem. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Prisca, eu creio que Deus falou que você ia ficar porque você não quer receber o amor de Jesus. A salvação de Cristo é para você também, Prisca. Só que você está resistindo, você não quis receber. E aí Deus te chamou a atenção e disse que você ia ficar. Se você continuar dessa forma, você vai ficar. Mas eu creio que ele deu essa visão para você, não foi mentirosa, foi verdadeira, para você se arrepender. E para você crer no Evangelho de Cristo, ao invés de ficar crendo
em um monte de falso líder. Agora você está se deixando envolver para um outro evangelho. Esse evangelho não é o evangelho de Jesus, não. Você me perdoe, eu vou falar claramente para você. Esse vídeo é só para você. Tá bom? Porque eu creio que você viu, teve esse sonho. Eu creio que Deus falou isso com você. Mas falou com você. E ele falou por um motivo. Ele falou para você se arrepender e crer em Jesus. E ser salva. E ser arrebatada. E não para dizer que o arrebatamento não vai acontecer para a igreja. Porque vai. Agora, o arrebatamento vai acontecer para aqueles que creem. Para aqueles que vão ser salvos. Que receberam Jesus. E o anticristo vai vir depois que a igreja for retirada da terra, porque a igreja que detém a manifestação do iníquo, quando ela for retirada, quem não crê em Cristo, não crê na salvação do arrebatamento, vai ficar para receber o anticristo, porque não creu na palavra do amor de verdade. Está aqui, olha aqui, eu leio aqui o versículo. Tenha honestidade intelectual, Prisca. Olha aqui. Versículo 10. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Mas claro que isso, Prisca, é impossível, ok? Aí você pode até querer não participar do arrebatamento. Você pode definir, não, eu creio que eu vou ficar. Deus falou que eu vou ficar, Você pode ficar. Agora, você não pode dizer o que a palavra do Senhor não diz. Não pode dizer que não vai haver o arrebatamento antes da tribulação, porque aqui está escrito que vai. Porque a igreja vai ser retirada da terra, o Espírito Santo que detém o anticristo vai ser retirado da terra, e vai ficar quem não é morada do Espírito Santo. Ok? É isso que diz a palavra. Aquele que não recebeu o amor da verdade. Está escrito aqui, Prisca, nesse texto que você leu. Entendeu? E eu não estou chamando você de mentirosa, porque eu acredito que você teve essa visão, esse sonho, sei lá. Eu acredito que foi verdadeiro. Agora eu acredito que você não está reagindo como você deveria. Porque você tem a oportunidade de se arrepender, de crer em Jesus e de se preparar para a sua vinda de verdade. Não ficar colocando um monte de lata de feijão e se escondendo num bunker. Porque lá a palavra de Deus diz em Apocalipse que isso não vai ser isso que vai salvar a todos os ricos e gente que não quer nada com Jesus da perdição eterna. Porque não tem como se esconder dele, ok? Então não é isso. Não é isso. E você está falando uma mentira. Você está falando algo que não é verdade. Está falando pelo motivo errado ainda por cima. Porque eu creio que Jesus quer que você se arrependa e que você se consagre para você participar do arrebatamento. Eu creio isso. Agora, não diga que não vai acontecer o arrebatamento, que o arrebatamento não acontece antes dos 7 anos de tribulação, que só vai acontecer no final, porque o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto de 2 Tessalonicenses que você disse aqui, que isso de forma nenhuma vai acontecer antes da manifestação do iníquo, né? E ele diz, o que vai acontecer antes da revelação do iníquo, que vai ser a igreja ser retirada da terra. Aquele que o detém será retirado. Então a gente está muito próximo, Prisca, de sair da terra, do anticristo se revelar e de começar os 7 anos de tribulação. E eu acho melhor você se acertar agora com Deus, se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho de Cristo de verdade, na salvação que Ele oferece a você agora, do que você levar para esse lado de que Deus falou para você que você vai ficar e você não se arrepender e não pedir misericórdia e de não buscar salvação agora que é tempo. Foi para isso que Ele te deu esse sonho e não para você ficar resolutamente dura no pecado, ok? Então eu quero fazer esse vídeo para você,
com todo amor, com todo carinho, porque eu percebo o engano que veio sobre você. Agora, preste atenção, se você quiser negar isso, você pode negar. Se você quiser continuar acreditando em gematria, livro apócrifo, outros nomes de Deus, se você quiser ficar chamando o Antigo Testamento, se você quiser crer em outro evangelho, tudo você vai poder fazer. Agora, não diga o que a palavra de Deus não diz. Porque aqui, em 2 Tessalonicenses 2, está dito sim, que aquele que o detém será retirado da terra. Ok? A igreja vai sair. E a salvação vai sair junto. Tá certo? E aqueles que ficarem para trás vão ficar porque rejeitaram o amor da verdade e a cruz de Cristo. Então, pense bem, presta atenção, tá certo? Essa é a minha palavra que eu queria deixar para você. Jesus é o nome que está acima de todo nome que se nomeia. É no nome de Jesus que a gente tem salvação. Eu acredito que Deus falou com você que você vai ficar, mas eu acredito também que Ele falou isso para você se arrepender, para você buscar a Deus, para você se santificar e buscar mais o Senhor. E não para você desistir e achar que foi enganado a vida inteira por falsos pastores, de que tinha um arrebatamento secreto, porque não tem, ninguém fala de arrebatamento secreto, fala de arrebatamento, ok? Tá certo? E esse teatro que o anticristo vai fazer, operação do erro, da injustiça, vai falar que foi os OVNIs que chegaram e que sumiram com a igreja, e todas essas histórias vão ficar para quem ficar para trás, para enganar quem ficou para trás. Eu lamento. Se você quer ficar, problema seu, ok? Agora, aqueles que estão hoje falando isso, na hora que a igreja for arrebatada, vão ver que perderam e vão ver que só vão conseguir a salvação a preço da morte. Um alto preço de perseguição, né? de viver proscrito, perseguido, né? Então, eu não quero isso para você, Prisca, sinceramente. E eu percebi. Você é escolhida de Deus, mas tem que se arrepender e tem que parar de falar o que não é verdade, ok? Se você quiser ficar, fique. Se você acha que você vai ficar para os 7 anos de tribulação, o que eu posso fazer? Mas eu creio que Jesus não quer isso de você, não, ok? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa fazer essa reflexão. Nesse texto mesmo, de 2 Tessalonicenses 2, não importa ninguém, não importa religião, não importa igrejas, não importa pastores, importa o que você ouviu de Deus, importa esse texto aí, leia direito, entenda direito, eu acho que você entende, e queira ficar. Eu creio que se você se arrepender, se você buscar Deus, você pode ter um outro sonho, uma outra visão, de você subindo, e aí sim, você vai ficar alegre e feliz. E que Deus possa abençoar a sua vida. Essa é a minha oração por você, Prisca. Tá bom? Deus te abençoe.